Santos não conseguiu vencer a Ponte Preta neste domingo, empatou em 1-1. Gol do Santos foi marcado por Guilherme, inclusive, artilheiro do Santos no Campeonato Paulista. Em 2 jogos, marcou 3 gols. E foi um Santos com muitas mudanças em comparação ao jogo contra o Mirassol, né, na equipe titular. Vamos analisar tudo isso e já projetar o clássico contra o Palmeiras, porque acho que tem algumas coisas interessantes que já dá para a gente pensar nesse jogo de quarta-feira contra o rival alviverde. Mas vamos começar falando sobre o time que foi a campo, porque tivemos algumas mudanças, né? O Léo Godoy entrou no lugar do JP Sherman que sequer entrou nessa partida, e aí imagino que pode ter sido preservado para o clássico contra o Palmeiras. Tivemos o Zé Ivaldo estreando como titular no lugar de João Basso, e não foi bem, tá? Muito mal, muito abaixo o Zé Ivaldo nessa primeira amostra como titular, né? Que ele já tinha entrado contra o Mirassol no segundo tempo. Tivemos também o Miguelito entrando no lugar do Lucas Braga. Miguelito bem discreto, mas também foi um dos poucos que finalizou a gol, que obrigou o goleiro da Ponte Preta a fazer uma defesa, mas bem discreto, tirando aquela finalização, né, no começo da partida. Miguelito que foi discreto. Tassiano também, que não gostei da atuação dele, ele que jogou no lugar do Soteldo, mais ali no meio campo. Tivemos o Luca Meirelles no lugar do Wendel Silva, esse eu gostei da participação, né, da assistência que ele dá no gol do Guilherme. Então essas foram as mudanças do Caixinha para esse jogo contra a Ponte Preta. E tivemos jogadores que entraram, né, no decorrer da partida, que daqui a pouquinho a gente fala. Mas começando aqui pelo primeiro tempo, foi um Santos que teve uma postura um pouco mais tranquila em comparação ao jogo contra o Mirassol, da primeira etapa. Porque contra o Mirassol, era um Santos que estava marcando pressão, estava mais compacto, não estava deixando os jogadores do Mirassol respirar. Então, era um Santos que estava com essa postura, né, de encurralar o adversário. Já contra a Ponte Preta, foi um Santos que teve muita dificuldade de fazer isso. E foi também um adversário, a Ponte, que se portou de não, vamos para cima do Santos. Não ficou acuada, não teve medo de ir para cima da gente. E estavam também em superioridade numérica no meio-campo. Então, isso também facilitou com que a Ponte conseguisse com mais facilidade de adentrar a nossa área. O Santos também defensivamente estava batendo cabeças, não estava funcionando. Não gostei da atuação do Zé Ivaldo. O Lua Pérez ainda não está na sua plenitude física. Você vê que ainda o Lua Pérez, né, precisa de uma sequência para estar no melhor ritmo de jogo. O Escobar, que foi muito bem contra o Mirassol, esteve abaixo nesse jogo. O Léo Godoy também não me agradou. Enfim, defensivamente foi um Santos muito aquém e que sofreu com isso, né? E ofensivamente foi um Santos que sentiu muito a falta do Soteldo, porque o Soteldo jogou como esse meio-campista contra o Mirassol e era o cara que estava muito bem entrosado com o Escobar, com o próprio Guilherme, estava fazendo boas triangulações ali pelo lado esquerdo, puxava contra-ataques, se movimentava para abrir espaços. O Tassiano não conseguiu fazer isso. E sentiu o Tassiano um pouco perdido. Não sei se o Tassiano vai jogar mesmo no Santos, quando todo mundo tiver à disposição, né, e tal, se ele vai ser utilizado como meia, se ele vai ser utilizado como um jogador de mobilidade lá na frente, né, como um falso 9, se ele vai ser um segundo atacante, se ele vai jogar mais aberto, não sei. Mas o Tassiano ainda não se encontrou no Santos. Nem contra o Mirassol, que ele estava jogando bem colado ali com o Wendel Silva, e nem contra a Ponte Preta. Então, fico em dúvida como que vai ser esse posicionamento do Tassiano. E o Soteldo, de fato, fez muita falta nesse sentido. O meio-campo do Santos não conseguiu jogar, criar oportunidades. Foi um Santos que não conseguiu municiar os seus atacantes. Tanto é que a única de cabeça assim que eu lembro foi o Pituca, que deu um bom lançamento para o Miguelito, né, no começo do primeiro tempo. O Miguelito domina a bola e finaliza, obriga o goleiro da Ponte a fazer a defesa. E o gol do Guilherme, que foi, né, uma jogada que o Luca Meirelles não foi fominha. Achei até que, inclusive, ele ia chegar chutando, mas não. Ele teve a inteligência de distribuir a bola para o Guilherme, e o Guilherme fez o gol.
mas poucas chances. Outras chegadas ali de escanteio, coisa e tal, mas foi um Santos que ficou muito aquém na questão ofensiva. E o que me preocupa mais nessa questão do Santos é a forma defensiva, porque vem sendo esse calcanhar de Aquiles, com falhas contra o Mirassol, falhas hoje também contra a Ponte Preta, né? Domingo, aliás, contra a Ponte Preta. Então, fico preocupada nesse sentido. E aí, o Gil não deve ser utilizado pelo Caixinha, tá? Não deve. Inclusive, tem proposta do Atlético Paranaense. Então, sem o Gil, o Basso não foi bem, o Zé Ivaldo não foi bem, o Luizão não foi testado, qual será a dupla de zaga para o jogo contra o Palmeiras? Fica a dúvida. Acho que essa é uma das principais dúvidas do Caixinha para esse duelo contra o Palmeiras. E aí, falando contra o Palmeiras, né, o Caixinha disse na entrevista coletiva que a tendência é que tem a volta do Soteldo, que vai ser reavaliado nessa segunda-feira. Então, o Soteldo pode voltar, e se voltar, excelente, ótimo para o Santos. E pode também ter Tiquinho Soares à disposição. Aí é lógico que Tiquinho Soares, que não foi anunciado, vai depender muito disso, né? Se vai ser anunciado, se vai aparecer no bid, além da questão física. Mas ele deixou no ar essa questão envolvendo o Tiquinho. Agora, voltando, falando sobre o segundo tempo. O segundo tempo ele fez algumas mudanças. Ele, logo de cara, ele já volta com Souza e Lucas Braga no lugar do Escobar e também do Miguelito. Eu não teria tirado o Miguelito, tá? Eu acho que eu insistiria um pouco para ver se ele poderia ser mais acionado no segundo tempo. Colocou o Lucas Braga também não fez absolutamente nada. O Souza, eu gosto do Souza, eu acho que é um jogador bem interessante, que ele consegue às vezes sair ali da lateral e vai um pouco para o meio, tem uma movimentação interessante, gosto do futebol do Souza. E aí tivemos também a saída do Pituca e do Luca Meirelles para a entrada do João Schmidt e do Wendel Silva. Não teria tirado o Luca Meirelles, eu teria mantido ele, né? Só se ele sentiu alguma coisa ou algo do tipo, mas eu manteria o Luca Meirelles. O João Schmidt, eu acho que é um sinal de alerta, porque o João Schmidt não vem jogando bem, não vem, tá muito abaixo. O Rincon tá muito melhor que ele. O Rincon, inclusive, tá melhor que ele e que o Pituca. Pituca também não tá me agradando nesse comecinho. Eu sei que é começo de temporada e tal, mas também por ser começo de temporada, o Rincon tá me surpreendendo. Quando eu vi contra o Mirassol, Rincon titular, eu falei, será que o Rincon vai aguentar? Não jogou quase ano passado? Foi uma grata surpresa. E também tivemos Rainer entrando na ponta direita, e ele tirou o Lucas Braga, né, inverteu o lado com o Lucas Braga foi para a esquerda e o Rainer foi o ponta direita do Santos. Mais uma vez ele utilizando o lateral para ser ponta, né? Ele já tinha feito isso com o Léo Godoy entrando como ponta contra o Mirassol e agora entrou o Rainer. Isso escancara que o Santos precisa de contratações. Precisa de contratações. Precisa de pontas, no plural, para o lado direito. Precisa de mais um meia de armação. Tem que ver a questão de volante, se o João Schmidt vai ficar, se o João Schmidt não vai ficar, porque tem sondagens de clubes do futebol japonês. Tem que ver essa questão do Gil, né? Se o Gil de fato não for utilizado pelo Caixinha, o Santos vai ter que ir atrás de um outro zagueiro. Enfim, eu acho que mais uma vez escancara que o Santos ainda não está com o elenco fechado para essa temporada de 2025. Lógico, Neymar pode vir, mas com ou sem Neymar, o Santos ainda precisa de mais e mais contratações, de jogadores para serem titulares e jogadores também para compor elenco, para jogar ali como reserva, né? Que é importante também, porque é um ano que teremos Campeonato Paulista, que já está acontecendo, Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. Então, acho que é importante também o Caixinha estar ciente que precisa ainda falar para a diretoria, olha, vamos contratar mais uma galera, porque tá complicado algumas situações. Entendo que essas mudanças do Caixinha sirvam para isso também, para ele entender qual que é o elenco dele, porque uma coisa é o treino, outra coisa é o jogo, né? E o Santos não está nem há um mês treinando, então é normal que o Caixinha ainda faça esses testes. Vai ter esse jogo contra o Palmeiras, que é extremamente importante na Vila Belmiro. Imagino que com uma Vila Belmiro abarrotada de gente, espero que a gente consiga ter
os melhores em campo, né? O que a gente julga melhor em campo nesse clássico contra o Palmeiras. Torcer para que o Soteldo esteja à disposição. O Tiquinho, mesmo que ele seja relacionado, eu não acho que o Tiquinho começaria como titular, mas só de ter ele ali no banco de reservas, acho que já seria interessante, até pensando, né, para os outros jogos do Santos. Enfim, é um começo de temporada, acho que não é ainda para a gente se desesperar. Mas eu acho que serve também para a gente ligar um sinalzinho de alerta em relação à questão de contratações. Ainda precisa contratar alguns jogadores, tem jogador que não tem a menor condição de vestir a camisa do Santos, e isso vem ficando na cara, né, em só 2 jogos dessa temporada. Mas é isso, eu acho que não é momento para desespero, tá? Não é momento para desespero. Uma coisa que eu gostei do Caixinha durante a entrevista coletiva é que ele cobrou isso. Ele cobrou que ele quer que o time do Santos seja, sabe, o Santos que imponha o ritmo do jogo, que o Santos também entenda que às vezes precisa sofrer, tem que saber sofrer para conquistar um resultado. Então, achei o Caixinha muito coerente na sua entrevista coletiva. Então, isso também me dá um fiozinho de esperança, né? Porque tem treinador que às vezes não reconhece que o time não foi tão bem. Às vezes vive num mundo paralelo que o jogo foi lindo e maravilhoso. Então, acho importante também o técnico ter esse senso crítico. Espero que para o jogo contra o Palmeiras e nos próximos também o Santos tenha uma atuação melhor, tá bom? E fala aqui nos comentários quem que você acha que foi destaque positivo, destaque negativo. Quero saber a opinião de vocês. Grande abraço e até um próximo vídeo.